um treinador interino, um elenco que já havia passado dos seus melhores dias com vários jogadores contestados, adversários poderosos como o grande Barcelona de Pep Guardiola e o Bayern de Munique de Robben e Ribéry pelo caminho. Todos esses ingredientes criam uma receita perfeita para o desastre. Ou não. Na temporada de 2011-12 da UEFA Champions League, o Chelsea jogou não apenas contra seus adversários, mas também contra todas as probabilidades para atingir a maior glória de sua história até então. No vídeo de hoje, vamos contar a história do time que se recusou a perder, do azarão que surpreendeu toda a Europa. Hoje você vai conhecer a história de um dos títulos mais improváveis da Liga dos Campeões da Europa. A ambição pela Liga dos Campeões. Para entender por que o ano de 2012 foi tão especial para o Chelsea, precisamos voltar ao ano de 2003, quando o bilionário russo Roman Abramovich comprou um time de meio de tabela da Inglaterra, com poucos títulos até então, mas com um objetivo muito claro em mente: colocá-lo entre os grandes da Inglaterra e também da Europa. Logo na primeira janela de transferências, o russo trouxe nomes de peso para seu projeto ambicioso. Ele gastou mais de 100 milhões de libras antes da temporada para contratar Claude Makélélé, Jérémy, Hernan Crespo, Wayne Bridge, Glenn Johnson, Joe Cole e Damien Duff. O investimento logo deu resultado. O Chelsea terminou como vice-campeão da Premier League naquele ano, ficando apenas atrás do Arsenal dos invencíveis de Arsène Wenger. A campanha na Europa também foi surpreendente. Os comandados do técnico Claudio Ranieri chegaram até as semifinais, perdendo para o vice-campeão Mônaco no placar agregado de 5-3. Mas pelo caminho, deixaram o próprio Arsenal dos Invencíveis em um confronto dramático. Após essa temporada de evolução, Abramovich sabia que estava no caminho certo e tomou uma decisão que mudaria para sempre a história do lado azul de Londres. The Special One. Ranieri foi substituído pelo badalado técnico português José Mourinho, que acabara de ganhar a Liga dos Campeões com o Porto. Logo na primeira temporada, a escolha se mostrou muito boa. O time de Mourinho foi campeão da Premier League, o primeiro título inglês do Chelsea em 50 anos. Não foi um título qualquer. O time do Special One perdeu apenas um jogo e bateu vários recordes pelo caminho, como o de menor número de gols sofridos, mais pontos e mais vitórias. Números que só seriam superados pelo Manchester City de Pep Guardiola. Na Liga dos Campeões, a história da temporada anterior se repetiu. Dessa vez, o time foi eliminado pelo Liverpool com um gol polêmico de Luis Garcia. A forte defesa do time de Rafa Benítez conseguiu segurar os Blues, e o placar agregado foi de 1-0 nos dois jogos. Começava ali a saga do Chelsea de boas campanhas na Liga dos Campeões, em busca de um título inédito. Durante os anos seguintes, o Chelsea ainda venceu mais duas Premier Leagues, em 2006 e em 2010. Mas na Champions League, a sorte não estava sorrindo para os Blues. Em 2006, foi eliminado pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, com um gol incrível em Stamford Bridge. Em 2007, mais uma vez o Liverpool estava pelo caminho. Vitória de 1-0 em Londres e derrota pelo mesmo placar em Liverpool. Nos pênaltis, Robben e Jérémy perderam, e os Reds avançaram para a final. Mas o ano de 2008 reservaria uma derrota ainda mais dolorosa para o time. 2008, a primeira final. Depois das ótimas campanhas nos anos anteriores, o Chelsea chegava como um dos favoritos ao título. Mas logo nos primeiros meses da temporada, aconteceu algo que ninguém imaginava. O técnico José Mourinho foi demitido. Para o lugar dele chegou o israelense Avram Grant, que ficou até o fim da temporada. Na Premier League, o Chelsea acabou em segundo lugar, 2 pontos atrás do Manchester United de Alex Ferguson. Mas esse não seria o único duelo desses dois times ingleses naquele ano. Após a demissão de Mourinho, o Chelsea embalou na Liga dos Campeões, terminando a fase de grupos invicto com 12 pontos. Nas oitavas de final, o Chelsea teria pela frente o Olympiacos da Grécia. Com 0-0 no primeiro jogo, a decisão ficou para Stamford Bridge. Os Blues não correram riscos e liquidaram a fatura logo no primeiro tempo. Era hora de enfrentar os turcos do Fenerbahçe e sua torcida fanática. O Chelsea abriu o placar logo cedo com um gol contra do brasileiro David. Mas o Fenerbahçe empatou com Kazim e virou com um belo gol de David. Resultado final, 2-1 para os turcos. A decisão ficou novamente para o Stamford Bridge. Com apenas 4 minutos, Ballack colocou o Chelsea na frente. Esse resultado já classificava o time, mas um gol do Fenerbahçe poderia mudar o cenário. Os turcos pressionaram, obrigando o Cech a fazer uma grande defesa. Os Blues suportaram a pressão, e Frank Lampard fez o segundo, garantindo a classificação para as semifinais. Pela frente, o Chelsea teria um rival antigo, o mesmo Liverpool que os havia eliminado em 2005 e 2007. Dessa vez, o primeiro jogo foi em Anfield e acabou 1-1, com o Chelsea conseguindo o empate no último minuto de jogo.
com um gol contra de Rize. Os Blues de Londres levavam mais uma vez o seu destino para decidir em casa, na frente da sua torcida. Drogba marcou no minuto 33 para abrir o placar, mas Torres empatou e levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, Lampard marcou de pênalti e Drogba fez o seu segundo, abrindo uma boa vantagem. Babel ainda descontou, mas não foi suficiente. O Chelsea estava na final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história. O adversário seria um velho conhecido, o Manchester United. A primeira final. Na final jogada em Moscou, o Manchester United abriu o placar com Cristiano Ronaldo. O Chelsea empatou com Lampard e o jogo foi para a prorrogação. Os dois times tiveram várias chances de vencer o jogo, mas o placar permaneceu empatado. O campeão seria decidido nos pênaltis. Tevez bateu e fez. Ballack também. Carrick e Belletti também converteram as suas cobranças. Era a vez do craque do United, Cristiano Ronaldo. Ele foi para a cobrança e perdeu. O Chelsea estava em vantagem. Lampard, Hargreaves, Ashley Cole e Nani marcaram os seus. O Chelsea só precisava acertar a última cobrança para levar a orelhuda para casa. Então, o capitão John Terry foi para a cobrança e escorregou. A disputa foi para as cobranças alternadas. Anderson e Giggs marcaram pelo United e Calou acertou para o Chelsea. Anelka precisava marcar para fazer a disputa seguir, mas ele perdeu sua cobrança. O Chelsea, que esteve a um passo da glória minutos antes, continuava sem título da Liga dos Campeões. Quando você perde em campo, a derrota é dolorosa. Mas e quando as suas chances são roubadas de você? Foi isso que o Chelsea teve que lidar no ano seguinte. 2009. O escândalo contra o Barcelona. Em 2009, o Chelsea apostou em Luís Felipe Scolari para dirigir o time. Não deu certo. Em apenas 7 meses, o treinador foi mandado embora e Gus Hiddink assumiu. Na UEFA Champions League, os Blues passaram em segundo no grupo com a Roma. Nas oitavas, despacharam a Juventus da Itália sem muitos sustos. Nas quartas de final, o time venceu seu grande rival Liverpool, a terceira vez consecutiva que eles se enfrentaram durante o mata-mata. O time então chegava muito confiante para uma semifinal contra o Barcelona, outro time que o Chelsea se acostumou a ver na Liga dos Campeões. Era o começo de trabalho do jovem e promissor técnico Pep Guardiola, o time que tinha Messi, Iniesta, Xavi e Busquets, e que viria a mudar completamente o futebol mundial. Mas no primeiro jogo, o Chelsea segurou o tic-tac e o jogo terminou sem gols no Camp Nou. Chegava então a decisão em Londres. Mais uma vez o Chelsea poderia resolver em casa, diante de sua torcida. Estádio, jogadores, torcida, todos esses elementos fazem um jogo de futebol se tornar grandioso. Mas um coadjuvante decidiu se tornar protagonista naquela noite em Stamford Bridge. O norueguês Tom Henning of Rebel, árbitro da partida. O Chelsea abriu o placar com 9 minutos após um golaço de Essien. Gol que colocava o time em mais uma final. O Chelsea foi melhor, criou muitas chances, mas esbarrou na péssima arbitragem do norueguês. Os Blues reclamam de alguns pênaltis não marcados. Mesmo assim, o time ainda estava vencendo, até que no minuto 93, Messi achou Iniesta na entrada da área, que acertou um chute de rara felicidade para vencer Peter Cech e colocar o Barcelona muito perto da classificação. O Chelsea ainda teria uma chance no final, em um lance que ficou marcado na história, quando Ballack partiu para cima do árbitro reclamando de mais um pênalti. No fim daquele jogo, os jogadores, a torcida e a imprensa inglesa não perdoaram a noite trágica. O Chelsea acabava de ter sua chance de vingança contra o United roubada de suas mãos. Nos 2 anos seguintes, o Chelsea não brilhou na Liga dos Campeões, sendo facilmente superado pela Internazionale nas oitavas em 2010 e pelo rival Manchester United em 2011. Temporada 2011-2012. A volta por cima. Chegamos à temporada 2011-2012. O Chelsea tinha demitido seu treinador Carlo Ancelotti e apostado em André Villas-Boas para o cargo. A base do time ainda era a mesma dos anos mais vitoriosos de sua história, com jogadores como Drogba, Lampard, Terry, Essien, Ashley Cole e Peter Cech no elenco. Junto deles haviam chegado 2 jogadores tirados do rival Liverpool, Raul Meireles e Fernando Torres, que sofria com lesões e era criticado pela torcida. O trabalho de Villas-Boas não engrenou. O treinador não era amado pelo vestiário recheado de jogadores poderosos e históricos do Chelsea. A campanha na Premier League era muito ruim. O time terminou na sua pior colocação em muitos anos, apenas um 6º lugar, ficando fora da zona de classificação para a UEFA Champions League do ano seguinte. Na Liga dos Campeões, o Chelsea avançou da fase de grupos em primeiro, em um grupo fraco, mas que mesmo assim foi difícil para os Blues. Iniciava-se então a jornada mágica durante os playoffs da Liga dos Campeões.
Napoli. O primeiro desafio. O primeiro adversário seria o Napoli, de Cavani, Lavezzi e outros jogadores. Um bom time. No primeiro jogo, em fevereiro, no estádio São Paulo, atual Diego Armando Maradona, os italianos dominaram, vencendo por 3-1. André Vilas-Boas seria demitido antes da partida de volta, em março. O treinador interino. Para o lugar dele, o Chelsea escolheu Roberto Di Matteo, jovem auxiliar que ficaria somente até o final da temporada. O Chelsea teria que se organizar em poucos dias, em busca de uma grande virada contra o Napoli. No dia 14 de março, o Chelsea entrou em campo em Stamford Bridge, à espera de um milagre. Empurrado por sua torcida, os Blues abriram 2-0, resultado que classificava o time. Mas o Napoli conseguiu descontar com Inler. Aos 75 minutos, a chance apareceu. Pênalti. Frank Lampard pega a bola para bater. É impossível não lembrar do pênalti contra o United em 2008. Mas Frank fez o gol e levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, os Blues fizeram história. Ivanovic marcou o quarto gol. A defesa segurou o Napoli e o Chelsea avançou para as quartas de final para enfrentar o Benfica. Nas quartas de final, o Chelsea venceu o primeiro jogo em Portugal por 1-0. Parecia que a eliminatória seria tranquila para os Blues de Londres. Ainda mais quando Lampard abriu o placar com 21 minutos em Stamford Bridge, aumentando a vantagem do Chelsea. O jogo seguiu dessa forma até 40 minutos do segundo tempo, quando Javi Garcia empatou o jogo. Começava ali uma batalha do Chelsea para segurar os portugueses. Mais um gol e o Benfica se classificaria pelos gols fora de casa. O Chelsea suportou a pressão até que no contra-ataque, Raul Meireles fez o gol que levou o Chelsea de volta às semifinais. Pela frente, um velho conhecido, o Barcelona de Pep Guardiola. Time que dominava o futebol europeu naquele momento e chegava como amplo favorito a vencer mais uma Liga dos Campeões. Ao Chelsea, restava lutar contra todas as probabilidades. Chelsea contra Barcelona. Os azarões. Naquela temporada, as semifinais se desenharam para um confronto histórico na final. O Barcelona, melhor time do mundo na época, enfrentaria o Chelsea como amplo favorito. Do outro lado, o Real Madrid pegava o bom time do Bayern de Munique. Mas a expectativa de todos era de uma final entre Barça e Real, entre Ronaldo e Messi. Mas dois jogadores do Chelsea estavam dispostos a impedir que isso acontecesse. 18 de abril de 2012, o primeiro jogo. Dessa vez, a primeira partida seria na casa dos Blues. O Chelsea armou um esquema defensivo e estacionou o ônibus na frente de sua área, apostando no contra-ataque para tentar a sua sorte. Logo nos primeiros minutos, o Barcelona mostrou que essa não seria uma tarefa fácil. Alexis Sanchez mandou uma bola no travessão e a pressão dos espanhóis era grande. O tempo ia passando e o Chelsea conseguia levar o 0-0 para os vestiários. Foi quando, nos acréscimos, Frank Lampard encontrou Ramírez no corredor. O brasileiro avançou e cruzou rasteiro para dentro da área onde Drogba estava esperando para fazer o inacreditável. Chelsea 1-0. No segundo tempo, o jogo seguiu o mesmo roteiro. Barcelona em cima, Chelsea se segurando como podia, várias chances perdidas e muitas defesas de Peter Cech. No último lance do jogo, Pedro chutou da entrada da área e a bola bateu na trave. Esse lance é o resumo do que aconteceu em Londres naquele dia. A sorte estava do lado do time londrino. 22 de abril de 2012. O segundo jogo. O Chelsea foi ao Camp Nou com uma só missão: segurar os comandados de Pep Guardiola por 90 minutos. Uma tarefa nada fácil, mas que começou a ficar ainda mais difícil à medida que o tempo passava. Com 16 minutos, o zagueiro Gary Cahill se machucou e teve que ser substituído. O Barcelona criava, mas a bola insistia em não entrar. Até que em uma jogada de Isaac Cuenca, ele tocou para Busquets, que empurrou para o gol aberto. O confronto estava empatado. 2 minutos depois do gol do Barcelona, o capitão John Terry foi expulso por agredir Alexis Sanchez. Naquele momento, todos já previam o pior. O Barcelona venceria o Chelsea e estaria de novo na final da Liga dos Campeões. Para piorar, aos 44 minutos, Iniesta aumentou o placar, após uma ótima jogada de Lionel Messi. Barcelona 2-0 no Chelsea. 11 jogadores contra 10. A história do jogo parecia escrita. O Chelsea, que só se defendia até aquele momento, precisaria buscar o gol. Não demorou muito logo em seguida. Em uma jogada muito parecida com o gol de Stamford Bridge, Lampard encontrou Ramírez, que com um toque mágico, encobriu o goleiro Victor Valdés, diminuiu o placar e
e naquele momento, colocou o Chelsea na final pelo gol fora. Restavam apenas 45 minutos para segurar o tic-tac. Mas logo no começo do segundo tempo, Drogba fez pênalti em Fábregas. O herói do time, ídolo da torcida, estava colocando tudo a perder. Messi foi para a cobrança e... perdeu. O Chelsea respirava por aparelhos, segurando o ímpeto de um dos maiores times da história do futebol. Durante o resto do jogo, nada mudou. Cech fechou o gol. Messi colocou uma bola na trave e parecia questão de tempo até que o Barcelona fizesse mais um gol. Mas o Chelsea resistiu à pressão até os acréscimos do segundo tempo. A zaga bicou uma bola para frente e Fernando Torres apareceu sozinho. Driblou Valdez e confirmou a vitória dos Blues. Naquele dia, o Chelsea derrubou o gigante espanhol e estava de volta à final da Liga dos Campeões. A final em território inimigo. Na final, o Chelsea enfrentou o Bayern de Munique e com um elemento especial. O Bayern jogava a final em sua casa, na Allianz Arena, em Munique. O time contava com jogadores como Robben, Ribéry, Mário Gomes e Bastian Schweinsteiger, além de Müller, Neuer e outros. Um ótimo time comandado pelo técnico Jupp Heynckes. Ao Chelsea, restava fazer o mesmo que fez contra o Barcelona: se defender, impedir que o Bayern jogasse e tentar a sorte no contra-ataque. O jogo foi um massacre do Bayern nas estatísticas. 35 chutes contra apenas 9 do Chelsea. Mas o placar permaneceu 0-0 até os 83 minutos, quando Schweinsteiger levantou uma bola para Thomas Müller, que cabeceou para o chão e venceu Peter Cech. Neste momento, a torcida do Chelsea já esperava pela derrota. O Bayern era muito superior, e faltavam poucos minutos para acabar o jogo. Um gol ali parecia uma missão impossível. Mas um homem estava disposto a colocar seu nome na história. O Chelsea teve apenas um único escanteio durante o jogo inteiro, contra 20 do Bayern de Munique. Mas foi tudo o que eles precisaram. Mata foi para a bola, Drogba se antecipou ao zagueiro e fez a mágica acontecer. O Chelsea acabava de empatar um jogo que parecia perdido, calando a Allianz Arena e levando o jogo para a prorrogação. Naquele momento, Drogba era o herói, porém ele quase se tornaria vilão poucos minutos depois. Com 5 minutos da prorrogação, Drogba fez um pênalti em Ribéry. Era a chance do Bayern passar à frente. Robben pegou a bola, foi para a cobrança e Peter Cech salvou o Chelsea mais uma vez. Os torcedores de ambos os times na Allianz Arena não acreditavam que aquilo estava acontecendo. O Chelsea parecia um time imortal. Os Blues resistiram à pressão dos alemães e o campeão da UEFA Champions League seria conhecido nos pênaltis. Era impossível não voltar 4 anos no passado, quando o Chelsea teve a chance de ser campeão também nos pênaltis, mas acabou perdendo. Dessa vez, algo teria que mudar para o resultado ser diferente. A decisão seria feita na frente da torcida do time da casa. O Bayern começaria batendo, e o Chelsea teria a chance de fechar a disputa. Lam bateu e fez. Juan Mata, jogador importante para o time chegar até ali, perdeu. Mário Gomes fez o dele. Davi Luiz também. Neuer pegou a bola para bater e fez. Lampard também marcou o dele. O Bayern estava em vantagem. O Chelsea se via encurralado mais uma vez, quando o último herói apareceu novamente. Peter Cech. Olic pegou a bola, bateu e o goleiro pegou. O Chelsea estava vivo na disputa. Ashley Cole bateu e fez. Bastian Schweinsteiger pegou a bola para bater. Era o último pênalti do Bayern. Ele bateu, Cech tocou nela e a bola foi na trave. A história estava a um passo de ser feita e foi reservada para os pés de Didier Drogba, o ídolo, o artilheiro, jogador que empatou o jogo, que cometeu um pênalti na semi e outro na final, o jogador que estava no Chelsea desde o começo da era vencedora. Cabia a ele dar o maior título da história dos Blues à torcida. Drogba pegou a bola, beijou, deu apenas um passo para trás, bateu e... gol! Os azuis de Londres eram campeões. O Chelsea vencia a mais improvável Champions League da história. Dentro da casa do adversário, contra todas as probabilidades, com um técnico interino, um grupo de jogadores unidos e um futebol que para muitos era feio, difícil de assistir. O nome Chelsea FC começava a ser escrito no troféu mais importante do futebol de clubes. A torcida não aguentou. Houve invasão, choro, alegria e festa. Um dia que nunca mais será esquecido por qualquer um que o tenha vivenciado.
O Chelsea conquistaria outras glórias nos anos seguintes e até venceria a sua segunda Liga dos Campeões contra o Manchester City. Mas o primeiro título, a apoteótica vitória dos azarões de Roberto Di Matteo, será eterna para todos os fãs do time londrino. Nas palavras do grande Galvão Bueno: confiança, Drogba, pé direito, gol do Chelsea! Campeão da Liga dos Campeões! Dentro da casa do Bayern de Munique. Se você assistiu a este vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Se você for torcedor do Chelsea, com certeza se lembrará dessa história com muita alegria.